economia, dois pontos, algo a aprender com teologia e com filosofia, eu vou me atrever a, nessa provocação, prover uma resposta provocativa também. E a minha resposta, eu pediria a vocês que imaginassem o maior S que vocês pudessem imaginar, um S pairando sobre o oceano, o maior I que vocês pudessem imaginar e o maior M que vocês pudessem imaginar. Essa é a minha visão. Que sim, a economia tem muitíssimo a aprender com a teologia e com a filosofia. Deixa eu contar para vocês uma história. Nós tivemos aqui na semana passada, colhendo um gentil depoimento para a nossa escola de pós-graduação em economia, o ex-presidente da Comissão Europeia, o professor José Manuel Durão Barroso. E ele reportou de outra feita quando esteve aqui, então era presidente da Comissão Europeia, mas também desta outra vez, na palestra que ele fez, que em 2012 ele reuniu uma série de economistas, chefe das instituições de pesquisa, das instituições bancárias financeiras do mundo, para responder a pergunta sobre o que iria acontecer com o euro. E ele conta essa história repetidas vezes. E, segundo ele, mais ou menos um grupo de uns 20, 25 que ele reuniu, menos um disse para ele o seguinte: olha, a Grécia vai sair do euro, a Alemanha não vai suportar a pressão por maiores transferências para fazer frente a esse desafio e vai haver um problema sério nesse sentido. Bem, ele conta essa história a título de mostrar, com este erro coletivo, que faltou aos modelos desses economistas, a maior parte deles trabalhando em bancos, trabalhando em instituições de pesquisa, o elemento da história, o elemento da contextualização, o elemento que deixa um pouquinho de lado a econometria e a estatística, vai lá atrás, 45, buscar o Jean Monnet, buscar a comunidade do carvão e do aço, buscar a forma como a Alemanha se sentia depois de 3 guerras, a franco-prussiana, a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, com a França, e o grande elemento de vontade da Alemanha de pagar o preço que fosse necessário para manter aquela união em torno da moeda europeia. E ao ver do José Manuel Durão Barroso esse erro cometido por todos, exceto um dos grandes economistas dos grandes bancos, se devia à falta de contextualização histórica da questão. Então, claramente, a história precisa ser levada em consideração nos modelos que a gente faz. Inclusive, aqueles que gostam de econometria, quando usam, às vezes, uma variável instrumental, precisam de contextualização histórica. Um dos grandes institucionalistas atuais, que é o Daron Acemoglu, publicou um paper no American Economic Review em que exatamente ele usava a taxa de mortandade nos países da África, da América Latina, no século XVI, para inferir, como variável instrumental, sobre qual seria o interesse dos europeus colonizadores em ter uma adaptabilidade àqueles ambientes ou apenas extrair. Se a doença fosse muito grave, eles apenas extrairiam. E se não houvesse tamanha mortandade, eles ficariam lá e fariam uma sociedade como, por exemplo, foi feita na América do Norte, não exatamente extrativa. Com essa variável instrumental, ele publicou um paper muito importante que mostra como as instituições são importantes para o crescimento. E essa variável instrumental é importante porque ela se correlaciona com a extratividade ou não no século XVI. A extratividade gera instituições piores do que a não extratividade, do que o settlement, do que ficar no local. E ele conseguiu chegar a essa ideia, que as instituições geram um crescimento, pegando uma variável que é a mortalidade,
correlacionada com as instituições, mas não necessariamente correlacionada com o nível de desenvolvimento e crescimento hoje. Então, ele precisou da contextualização histórica para utilizar o instrumental econométrico, que é a mortalidade nesse período. Então, é mais ou menos clara essa correlação entre a economia e a história, e isso eu acho que se extrapola naturalmente para a filosofia e para a teologia. Por exemplo, na parte que diz respeito à construção de uma economia, os nossos alunos aprendem aqui a pensar como exógenas apenas os gostos e a tecnologia. Ora, mas nós temos exemplos claros de tecnologia gerando o curso das ideias religiosas. Por exemplo, lá atrás, as estradas romanas foram importantíssimas, como mostra o Evangelho, a segunda parte do Evangelho de São Lucas, para que São Paulo pudesse difundir o cristianismo de Jerusalém para Roma e depois para outras cidades. Então, a tecnologia foi importante para a difusão da ideia religiosa, no caso, católica, cristã. Mas também foi importantíssima para a Revolução, para a Reforma Luterana, porque a imprensa, inventada um pouquinho antes de 1517 por Gutenberg, foi crucial para que Lutero tivesse toda aquela projeção, porque era muito usual que as pessoas pregassem suas teses na porta das catedrais. Apenas ele tinha a imprensa, que era um fato novo, a tecnologia gerando uma disseminação das ideias religiosas. E quando ele se coloca lá em frente de Carlos V, dizendo: aqui eu estou, não posso fazer de outra forma, ele teve toda essa entrada e toda essa projeção também em função da tecnologia. Então, é muito claro que a tecnologia dita também o curso dos fatos históricos. Essa é uma provocação também que eu colocaria para o nosso debate, e dita o curso das ideias religiosas. E, da mesma forma, ocorre ao contrário. Todos aqui conhecem as teses que estão agora sendo testadas econometricamente, de Max Weber, de que a desintermediação ocorrida com as ideias luteranas e depois calvinistas teria sido muito importante para o crescimento relativo do sentimento da individualidade e para a introdução do capitalismo, com uma mão que, nos escritos iniciais do Adam Smith, era a mão da providência, da teoria dos valores morais, e depois passou a ser a mão invisível. Então, a meu ver, o conhecimento de filosofia, de história e de teologia é totalmente complementar ao instrumental que a gente tem da matemática, da estatística, da econometria.